Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto dos ecossistemas, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o conceito de ecossistema, a gente falou sobre os reinos e os filos, né, que existem no nosso planeta Terra. A gente falou sobre os fungos, falou sobre os protozoários e bactérias, né, reino Monera, reino protista e o reino fungi. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o reino das plantas, né, o reino Plantae, e conhecer um pouquinho do reino Animalia. Não vamos falar todo, né, que é o reino dos animais. A gente vai dividir entre essa aula e a próxima aula esse assunto, tá bom? Vamos conhecer agora o reino Plantae, ou o reino Metafita. O reino Plantae ele vai incluir todas as espécies de plantas, sejam elas as briófitas, que são os musgos, aqueles musgos, né, que a gente chama de limo, as hepáticas, as pteridófitas, como as samambaias, as gimnospermas, como os pinheiros e as sequoias, e as angiospermas, que são aquelas plantas que têm flores e frutos. Nesse reino, quase todo mundo ali é autotrófo. Lembra o que é autotrófo? Produz seu próprio alimento, com raras exceções. Todo mundo também é pluricelular, ou seja, tem mais de uma célula, e eucarionte, ou seja, tem núcleo celular bem definido. Então, vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas categorias aí, tá? As briófitas, elas são seres avasculares, ou seja, elas não possuem os vasinhos que conduzem a seiva dentro da planta. Por isso que elas são bem pequenininhas. Olha aqui o exemplo do musgo que fica sobre as pedras, tá? E se elas crescem, crescem bem pouquinho, tá? Elas gostam de locais úmidos para sobreviver. E elas são bem rudimentares, ou seja, são bem simplesinhas, tá? Elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha. E elas vão se reproduzir por meio de pequenos esporos, tá? As pteridófitas, elas vão apresentar vasos condutores, então eles se adaptam melhor ao ambiente terrestre, ao ambiente seco, mas ainda assim elas gostam de ambientes úmidos e adoram uma sombrinha, né? Quem não gosta? Elas vão ter raízes, vão ter caule, só que o caule é subterrâneo, né, debaixo da terra, e também tem folhas. Os esporos que elas apresentam, eles ficam debaixo da folha, como a gente pode ver aqui na foto, ó, nessa bambaia. Está vendo essas bolinhas? Esses são os esporos. E elas é que são usadas aí na reprodução dessas plantas, tá bom? As gimnospermas são plantas geralmente de grande porte e elas gostam de ambientes de clima frio ou temperado. Então, a gente tem os pinheiros, tem as sequoias e os cipestres. O termo gimnosperma significa semente nua. Então, são plantas que ainda não têm frutos, né? Eles, como é que vão se reproduzir? Pelos grãos de pólen que são levados pelo vento. E aí vão surgindo novas plantas. Mas elas ainda não têm frutos, tá? Essa é a diferença básica das gimnospermas para as angiospermas. Gimnospermas não têm frutos, angiospermas têm frutos, como a gente vai ver agora, que é o grupo mais diverso e mais recente das plantas. As novidades que vai ter aqui nesse grupo é que as plantas vão ter flores e vão ter frutos, tá? Por isso que angiosperma significa angios, que é bolsa, e esperma, que é semente. Então, vão ter, a reprodução vai ser por grãos de pólen, só que vai ser transportado principalmente pelos insetos, ao invés do vento, porque os insetos pousam ali nas flores e nos frutos e vão transportando os grãos de pólen e fazendo aí a reprodução das plantas, tá? Então, aqui no nosso reino Plantae, a gente viu as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. É interessante que a gente saiba a diferença entre cada um desses grupos, porque podem cair questões na prova desse tipo, tá? Então, vamos lembrar. Briófitas são aquelas que não possuem vasos condutores de seiva. As pteridófitas, por exemplo, as samambaias, possuem os vasos, gostam de um ambiente ali terrestre, mas preferem o ambiente úmido. As gimnospermas não têm frutos e as angiospermas têm flores e frutos, tá bom? Terminado aqui o nosso reino Plantae, hoje a gente vai conhecer uma pequena parte aqui do reino Animalia, que é o reino dos animais, ou também chamado de reino Metazoa, tá? É o reino que tem o maior número de espécies, porque inclui todos, eu disse todos os animais, desde os mais simplesinhos e primitivos, por exemplo, as esponjas do mar, tipo Bob Esponja,
até os maiores e os mais complexos, por exemplo, os mamíferos. Todo mundo aqui no reino Animalia é pluricelular, ou seja, tem mais de uma célula, é eucarionte, ou seja, tem núcleo celular bem definido, e é heterotrófo, ou seja, não produz o seu próprio alimento, tá? O reino animal, ele vai apresentar duas grandes divisões, tá? Duas grandes divisões. Dos invertebrados, ou seja, aqueles que não têm coluna vertebral, e os vertebrados, aqueles que têm coluna vertebral, ok? Então, nos grupos dos vertebrados é o que vai ter as espécies mais conhecidas, né? Que somos, por exemplo, nós, seres humanos, que temos coluna vertebral. Porém, os invertebrados é que vão conter 95% de todos os animais. Olha que impressionante. Apesar dos invertebrados serem o maior grupo, a gente conhece mais os vertebrados que os invertebrados, tá? E aqui a gente vai ter muitos filos, né? Dentro dos reinos a gente tem os filos. E hoje a gente vai conhecer alguns dos filos aqui desse reino, tá? O primeiro que a gente vai conhecer é o porífero, né? O filo porífera. O que é isso, professora? São as esponjas do mar, tá? Elas apresentam o quê? Modo de vida aquático, são bem simples e a gente nem acha que eles são animais. Eu mesmo, quando via nos desenhos ou quando passava lá, pensava que isso era planta, mas eles são animais. Então, eles são animais sésseis. O que acontece com os animais sésseis? Eles passam a vida toda ali naquele lugar. Não sai para passear, só sai dali quando é arrancado. Então, ele fica ali o resto da vida fixado ali onde ele se alimenta. Ele é chamado de porífero porque o corpo dele é coberto de poros. É por onde vai fazer ele vai filtrar as partículas que vão servir de alimento. Ou seja, nem boca esse bicho tem. Então, o alimento que ele precisa para sobreviver vai passando pelos seus poros, tá? Por isso que ele não se parece com um animal, apesar de ser um animal, tá? A gente também tem o grupo das quinidárias, que a gente tem subgrupos aí de animais com nomes populares. Por exemplo, a gente tem as águas-vivas, que fazem parte do grupo das quinidárias. A gente tem as anêmonas e os corais também. A maioria das espécies do filo das quinidárias é de água salgada, tá? E eles têm uma cavidade digestiva, que é chamada de gastrovascular, e eles vão se alimentar por essa cavidade, tá? Diferente dos poríferos que se alimentavam pelos poros, tá? Esses animais, eles têm um sistema nervoso simples, tá? E bem diferente lá do pobre dos poríferos, que não tinha nada. Mas eles também não têm boca, tá? Vão ter essa cavidade aí digestiva para se alimentar. A gente também tem os platelmintos, que são animais pouco conhecidos e muitas vezes eles são confundidos ali com outros grupos, tá? Eles são figurantes aí. Ou seja, são vermes que têm o corpo achatado e têm modo de vida aquático, terrestre ou são parasitas. Um exemplo bem conhecido aí é o da tênia, que é um parasita intestinal nos seres humanos. Algumas pessoas chamam ela de solitária, tá? E temos também as planárias, que têm a vida livre e inofensiva. Elas podem viver na terra ou na água, tá? Já a tênia é bem ofensiva, muito ruim quando ela está no corpo do ser humano, tá bom? A gente também tem os nematelmintos. Olha que nome! Platelmintos e nematelmintos. Os nematelmintos são vermes, também são pouco conhecidos. Os corpos deles são cilíndricos. Lá nos platelmintos eles tinham corpos achatados. Aqui a gente tem corpo cilíndrico. Eles podem ser microscópicos e podem chegar até a 10 metros, tá? Eles são encontrados na água doce ou na terra, ou então são parasitas também. Um exemplo dos nematelmintos é a lombriga, que pode ser vista aqui na imagem do lado. Outra coisa que a gente também não gosta nem de ver, né? E, para terminar a aula de hoje, a gente tem os moluscos. O grupo dos moluscos, ele abriga animais de corpo mole, né? Podem ser aquáticos ou terrestres. São centenas de espécies. Uma espécie bem conhecida é o polvo, né? Que a gente vê aqui na imagem. As lulas, as ostras, os mariscos, as lesmas, os caracóis, os caramujos e outras espécies, tá? Mas aí você diz, professora, como é que é animal de corpo mole e o caramujo lá, o caracol, tem uma concha?
Então, gente, eles formam essa concha para proteger os corpinhos deles, tá? Então, eles podem ser carnívoros, podem ser herbívoros e também podem ser parasitas. E dentro da concha desses animais é que tá todos os órgãos importantes para eles. Então, eles criam essa concha para proteger. Dentro da concha tá o pulmão, tá o coração, tá o fígado, tá o rim, o intestino e outros órgãos importantes que esses animais precisam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem mandar para mim, tá? E eu vou passar os exercícios no grupo. Até a próxima!